quero começar a reflexão da palavra de hoje contando uma história. Dois irmãos viviam na propriedade que era antes do pai. Um era casado, tinha filhos, o outro era solteiro. Eles eram lavradores, plantavam e colhiam. Enquanto eles colhiam, cada um tinha separavam a sua no meio, dividia no meio a sua colheita. Um lá no quarto pensava assim: não é justo que eu fique com a mesma quantidade do meu irmão. O meu irmão tem filho para criar. Eu sou solteiro. E ele levantava de madrugada, ia lá e tirava alguns sacos daquilo que era dele e colocava na parte do irmão. Na outra noite, o outro irmão pensava: não é justo que eu fique com a mesma quantidade que o meu irmão. Porque eu tenho filhos que podem me ajudar, mas ele é solteiro, ele tem que estar construindo a sua vida. E aí ele ia lá, pegava daquilo que era dele e colocava um pouco a mais para o irmão. Um dia se encontraram, deu certo e coincidiu. E aí eles conversaram e explicaram o que estava fazendo. Houve um grande abraço e um grande elo de amor continuou sendo cada vez mais forte. Isso é vida comunitária, onde um pensa no outro e não só em si. É isso que a palavra vai falar hoje. Presta atenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dá-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que, amando a ti, amemos também os nossos irmãos. A leitura que eu faço, a primeira leitura, diz assim: irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento mútuo no amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai às mesmas coisas, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade cada um julgue que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Hoje Paulo está escrevendo a Filipenses, né, a essa comunidade de Filipos, e ele está falando sobre a vida fraterna, sobre a vida comunitária. Sabe, gente, esse é o sonho de Deus. Deus sempre sonhou com um povo, com uma aliança. Deus não sonhava com pirâmides, Deus sonhava com aliança, onde todos se preocupassem com todos. Como um pai que gosta de ver a família unida, os irmãos unidos. Agora, como é triste quando um pai vê os irmãos numa luta entre si, para quem tem mais, para quem consegue ganhar mais, para quem consegue ser mais que o outro. E na vida comunitária, na vida fraterna, o chamado é a felicidade. Sabe, gente, quando a gente consegue viver a vida fraterna, somos felizes plenamente. Porque a gente tem o outro que nos ajuda. E tem o outro para que eu possa ajudar também. Paulo vai falar assim: que você não se preocupe só com você, que você julgue que o outro é mais importante que você. Olha, se eu julgar o outro que é mais importante do que eu não preciso de mais lei nenhuma, porque eu estou vivendo o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós precisamos de inúmeras leis hoje, né? Bastava essa. Basta essa. Mas a gente pode falar assim: ah, mas isso é para o outro, isso é impossível. Isso não é impossível. Precisa estar aqui. Precisa estar aqui. E se é possível aqui, nós não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o nosso. E se eu mudo o meu mundo, eu posso mudar o mundo de quem está próximo de mim. Hoje, Deus está nos chamando a uma vida fraterna, a uma vida de irmãos. E não é para olhar, aquele lá não faz, aquele lá faz. É para olhar se eu faço. Que eu cuide mais das coisas de Deus. Que eu cuide também daquilo que é do outro. Cuide do que é meu. Eu preciso cuidar daquilo que é meu, lógico. Precisamos cuidar daquilo que é nosso. Mas também precisamos cuidar daquilo que é do outro. Santa Teresinha, ela escolheu a pequena via, que era fazer pequenos gestos de amor. Que era fazer... Ela falava que era jogar pétalas de rosas para Jesus. Que era para seduzir Jesus. As pétalas de rosa eram os pequenos atos que ela fazia. De repente sorrir
para aquela pessoa que era emburrada e que ninguém sorria. Diz que havia uma irmã no Carmelo que era, vamos dizer assim, mal-humorada, que ninguém gostava de estar perto. E ela se esforçava e ia lá perto dela e sorria. Um dia diz que a irmã perguntou para ela, por que você sorri? Ela falou assim, é que a sua presença me encanta. E ela diz assim, é lógico que eu olhava para ela e me esforçava para ver Jesus. É lógico que a presença de uma pessoa carrancuda não encanta ninguém, né? Mas esses pequenos gestos fazem com que a gente vá construindo o reino de Deus. Hoje, o chamado a uma vida fraterna, uma vida de família, uma igreja unida, e continua ecoando nos corações de muita gente. Continua ressoando no coração. Se você tem esse chamado de vida fraterna, você sente esse chamado de uma vida comunitária, não tenha medo. Escuta e segue a voz que te chama. Aproveitando, nós estamos encerrando o mês missionário e a comunidade católica Obra de Amor está em campanha vocacional. Até o final do ano, estamos fazendo essa campanha para motivar aqueles homens e mulheres, meninos e meninas que têm um chamado missionário a se dispor, a ir além. Que se você tem esse chamado, entre em contato com a gente, para que nós possamos, em 2023, iniciar um processo de missão. Ó bom Deus, fique conosco, precisamos do teu caminho, precisamos do teu amor, precisamos viver como irmãos. Que o Espírito Santo nos ilumine. Ó Espírito Santo, inflame em nosso coração o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, compartilhe, dê o seu like, acione o sininho e ajude a gente a evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.